Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Parabolando Podcast, né, Alfredo? É isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tá bom, estamos juntos aqui nessa empreitada de estudarmos um pouco aqui o livro de Apocalipse e estamos entrando hoje no capítulo 5, né? Grande surpresa depois da visão, né? Que João teve uma parte, né? Agora já começa outra parte, né? Exato, aquela parte exato. dos 24 anciãos dos seres viventes, né? Deu uma paradinha, agora já vamos entrar em algumas coisas que começa a desvendar, né? Alguns mistérios, né? Que estão inseridos aí no livro de Apocalipse. Temos um personagem aqui que é o Cordeiro, mas tem uma peça aqui fundamental, né? Que se fala muito no livro de Apocalipse. É um livro, né? Mas hoje não é um livro só, são vários, né? Livros que nós vamos falar hoje. Então convido você para compartilhar o nosso programa, estamos juntos aí. Dê o seu joinha, faça seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? E estamos aqui levando o podcast no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral. E também estamos na redeaibo.com, uma rádio brasileira, né? A serviço da comunidade brasileira ali no Japão. Também estamos com presente diário, gentilmente cedido pela Rádio Transmundial. Todo dia nós temos aí, né, o nosso devocional diário que chama-se o Presente Diário. Então, Alfredo, vamos lá, porque tem muita coisa aqui para a gente falar hoje sobre o livro e o Cordeiro, que começa no capítulo 5 de Apocalipse, né? É isso aí, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Nós vamos, então, hoje iniciar o capítulo 5 do livro de Apocalipse, logo depois de João ter visto, ter tido a visão do trono no céu, ter visto os seres viventes, os 24 anciãos em volta do trono. Aí no capítulo 5 ele continua dizendo que ele continuava vendo no céu. Essa visão estou vendo isso aqui, estou vendo. Aí ele diz assim no versículo 1: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bom, nós vamos até o versículo 5 aqui, ver se a gente consegue explanar aqui esses versículos aqui, que tem muita coisa para dizer. É verdade. Então João estava ali e ele vê na mão direita daquele que estava sentado no trono, na mão direita de Deus, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Então vamos lá, que livro era esse e como era esse livro? Nós temos aqui, quando nós falamos de livro, hoje, nós temos esta impressão de um livro, quadrado, não é? Desta maneira, mas o livro, como eram escritos os livros antigamente, nós fizemos uma parábola sobre Pérgamo na igreja, uma parábola quando falamos uma das cartas de Apocalipse, sobre Pérgamo, a cidade de Pergaminho, né, que eram escritos pergaminhos onde se faziam os rolos de lei, e tudo era escrito em rolos, né? Livro eram rolos escritos. Sim. E enrolados. Então, quando se falava em um livro, era um rolo selado com 7 selos. Então, seria mais ou menos, tem aqui uma folha para fazer, era um rolo assim que tinha os selos selados. Era geralmente, eles eram feitos para contratos, para vendas e para escritos mesmo. A Torá, se
sinagoga, teve a oportunidade de ir numa sinagoga, você vai ver que ela é feita no rolo, assim, né? É um rolo assim, e selado, com 7 selos aqui, para abrir. Então, costumava-se fazer isso, às vezes com escrituras de venda e compra, Sim. para que ninguém abrisse. Com testamento de morte, também para que ninguém abrisse. E quando se abriam, iam abrindo selos por selos, para que fosse lendo um por um, para que não chegasse alguém e lesse todo o inventário, todo o testamento e descobrisse o que tinha ali. Não é? Então João vê esse tipo de livro no céu, um livro assim na mão de Deus, que estava selado por dentro e por fora. Agora, por que tem esse livro? E nós imaginamos por que desse livro no céu? Né? Nós vamos buscar um pouco no Antigo Testamento. Apocalipse é bom, porque no Apocalipse você tem que ler, tem que voltar na Bíblia e lendo, porque o Apocalipse é a combinação de tudo. Ali ele termina tudo. Então nós vamos pegar de Gênesis, Apocalipse e ir lendo, que aponta para este fim. Né? No livro de Jeremias, por exemplo, no capítulo 32, foi quando Jeremias estava profetizando sobre a queda de Jerusalém e tudo, e Deus manda que ele comprasse um terreno de um parente dele. Então, no capítulo 32, no versículo 9, que diz assim, olha: de modo que comprei o campo de Hananeel, filho de meu tio, ou seja, era primo dele, né? O qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, conforme a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, perante os olhos de Hananiel, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas que assinara a escritura da compra, perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Uau. Então você veja, ele compra de um primo dele. Porque o que acontece? Veja lá na lei em Levítico, no capítulo 25, voltando lá, por que se fazia isso? Né? Levítico capítulo 25 vai falar sobre esta lei, porque você veja que Jeremias fala tudo conforme estava escrito na lei, né? Porque a lei ordenava essas coisas. Então no capítulo 25, no versículo 26 e diante, olha o que diz: se alguém não tiver resgatador, mas conseguir o bastante para o seu resgate, contará. Vamos começar do versículo 25. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, mas conseguir bastante para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e retomará a sua possessão. O que era isso aqui? Na época de Jeremias, Israel estava numa situação difícil. As pessoas estavam empobrecendo. E a pessoa, quando ficava pobre, se empobrecia e não tinha com que pagar, ele vendia o seu campo. Só que o campo não ficava vendido para sempre. Porque Deus instituiu para que Israel, a possessão, voltasse. Havia o ano do jubileu. E por isso que diz que Cristo veio anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano que as posses voltam. Então, depois de 50 anos, essa posse voltava para a mão de quem tinha vendido, para que as pessoas, famílias não ficassem sem terra em Israel. Mas se a pessoa conseguisse um dinheiro ou tivesse um parente próximo, que era chamado de resgatador, que comprasse esse terreno dela, sim, ele resgatava de quem vendeu e tomava de volta. E isso era assinado em uma escritura selada com 7 selos. Bom, o que tudo isso tem a ver com o Apocalipse? Né? O que tem a ver com o Apocalipse? Veja. O que João está vendo aqui é um contrato. Porque veja que quando Adão peca, Adão perde aquele domínio que Deus deu ao homem, isso vai para as mãos de Satanás. E Satanás, quando ele tenta Jesus,
ele chega para Jesus e diz assim, prostra-te diante de mim, em uma das tentações, ele diz, adora-me. E ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra, e falou, eu te darei tudo isso aqui, porque me foi dado. Satanás diz que os reinos do mundo foram dados para ele. Sim. E a Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno, não é? Ou seja, há uma possessão, há como se diz, o maligno toma conta das coisas que estão do mundo, do império mundano, dos reinos do mundo. Tanto que depois vai dizer que os reinos se tornaram do nosso Deus. Os reinos do mundo, Satanás tem uma certa possessão deles dada pelo primeiro homem que caiu e pecou, e por isso que Satanás diz para Jesus, me foram dados. Agora, é como se ele tivesse vendido um campo dele para outro. Agora precisa vir alguém para resgatar esse campo, e tem que ser um parente próximo. Sim. Então, por isso que tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Cristo, tudo. Até essa escritura que nós vemos já em Jeremias comprando uma terra, a lei da escritura de selar e vender a terra e comprar, aponta para o Cristo, aponta para as coisas que Deus iria fazer. Porque, como diria São Tomás de Aquino, nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas, e faz as coisas. Então, o que acontece? Tendo isso sendo transferido para as mãos de Satanás, o que acontece? Tem que vir o resgatador, e o resgatador tem que ser um parente próximo. O que significa ser parente próximo? Tem que ser um homem, porque foi o homem que caiu. E é por isso que Jesus se fez homem. Ah, ok. E ele diz assim, você vê que Jesus sempre ele gosta de ser chamado filho do homem. Quer dizer, eu sou homem mesmo, 100% homem, 100% Deus. É por isso que eu posso resgatar. Não é? Então, esse selo estava lá na mão do que estava sentado no trono, selado como um selo de compra. Ok. E aí, muito bem. E aí João, né? João diz no versículo 2 assim, vi também um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E ninguém, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra, poderia abrir o livro nem olhar para ele. Por que no céu? Anjo não poderia, porque anjo não é parente, ele não é humano. Por isso que o apóstolo diz que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque ele é o resgatador, ele é humano, ele foi humano, 100% humano, ele pode resgatar. Mas no céu ninguém poderia. Sim. Ninguém era digno de tomar esse livro da mão de Deus. Nem na terra, porque somos todos pecadores, e um pecador não pode abrir o livro, porque ele tem algo jurídico na mão de Satanás, e nem muito menos debaixo da terra. Então, João diz assim, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Muito bem. Você está falando dos tipos de livro, né, Alfredo? Uhum. Tá? Seriam são três livros. Ok. Que são citados em Apocalipse. Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro de onde vai falar sobre o resgate. E com esse resgate virão todas as punições, quando se começam a abrir os selos, vem todas as punições sobre os homens que não receberam Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Não é? Então João diz, olha, eu chorava muito, porque eu olhei e falei, e agora? Como é que fica? Vamos continuar na mão, o mundo vai continuar na mão do inimigo? Todavia, no versículo 5, um dos anciãos me disse, lembra que era no 24, um dos anciãos me disse, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Ok. Então, veja que Jesus é o leão da tribo de Judá. Veja lá em Gênesis, só para nós termos aqui, Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. Você veja que o Apocalipse volta lá a vida inteira, né? Gênesis capítulo 49, no versículo 9, aonde Jacó começa a abençoar os seus filhos, e ele no versículo 8 diz assim, Judá,
a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como o leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ok. Então, o leão da tribo de Judá é Jesus, o descendente de Davi. Ele diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló. No hebraico, Shiló significa aquele a quem pertence. Até que venha aquele a quem pertence. Shiló. Até que venha aquele a quem pertence o reinado eterno, que é o Cristo. Então, até que venha o Cristo, nunca será, Deus prometeu, de Judá, será um reino eterno. Por isso que Jesus é o leão de Judá e ele é a raiz de Davi, chamado o filho de Davi, o descendente de Davi. Lembra que nós falamos que Mateus, no Evangelho de Mateus, ele coloca Jesus como o descendente de Davi, o rei legítimo para assumir o trono. Então ele diz, a raiz de Davi venceu para abrir os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Bom, aqui nós vemos então Jesus Cristo se apresentando de 2 formas, leão e cordeiro. Então, ele diz assim, no meio do trono, em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, chifre de poder e olhos de onisciência, né, que são os 7 Espíritos de Deus. E o apóstolo Pedro, quando prega no livro de Atos dos Apóstolos, a respeito de Jesus, ele diz, Jesus, homem cheio do Espírito Santo, né, que esteve entre vós fazendo vários sinais. Jesus veio e operou pelo poder do Espírito de Deus. E o próprio Jesus fala, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado até vós o reino de Deus. Então, Jesus estava como cordeiro, como havendo sido morto. Olha que interessante. Quando nós vermos Jesus no céu, nós vamos ver ele com as marcas da crucificação. Uau. É como se fosse o distintivo, sim, de autoridade e de poder, que diz aqui, ó, eu venci e tenho autoridade. As marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Eu tenho autoridade para abrir esse livro. E para vir todos esses castigos que estão por vir sobre a terra, eu tenho autoridade de enviá-los abrindo o selo do livro, porque eu venci. E vou tomar e resgatar de volta o reino e as nações que pertencem a Deus, que Deus deu ao homem, o homem perdeu, e Cristo, homem, vem e resgata novamente o reino dele. E por isso que ele diz que nós reinaremos com ele, porque ele resgata de novo para nós e nos dá de novo o reino que perdemos uma vez em Adão. Simplificando sempre, né? Nunca deixamos de citar esse ponto novamente. Tudo é por ele. Tudo. Tudo é por ele, porque quando ele diz assim, né, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aqui o livro é ele. Então tudo está nas mãos dele. Na mão dele. Isso é interessante, moço, porque por isso que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo, não é? Nós não tem atalho. Não tem atalho. Ele diz, eu sou é o ponto, né? O caminho. Não existe outro. A verdade é a vida. Eu vi, muitos anos atrás, eu assisti um filme e nesse filme entrevistavam as pessoas a respeito do que devo fazer para ir para o céu. Sim. Então, muitas pessoas dizem, olha, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que fazer isso, você tem que ajudar o próximo, você tem que amar o próximo, tem que fazer isso. E aí chegou num rapaz que estava lá assim, e ele disse, olha, muitas pessoas dizem várias coisas. Sim. Mas existe uma única coisa que tem sempre no céu. É por Jesus Cristo e não tem outro caminho. Só isso e pronto, né? Não existe outro caminho a não ser por a sua... Porque foi ele quem fez tudo. Ele veio o homem, Deus cria o homem, Deus põe o homem no jardim do Éden e o homem perde o que Deus deu para ele. O Cristo vem
O Cristo restaura, o Cristo morre, o Cristo ressuscita, ele vai para o céu, ele compra para Deus todos os homens de todas as línguas, depois vai falar aqui línguas, tribos e nações, faz deles um reino sacerdotal para que reine com ele, ou seja, só existe ele para nós chegarmos até o Pai e para nós conseguirmos reinar. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Esse parecia ter estado morto, seria no caso quando aconteceu a morte depois de crucificação? Seria... Exatamente, ele diz assim, olha, como tendo sido morto, porque agora ele já estava vivo. Sim. Então a marca estava, como a marca de um cordeiro que tinha sido degolado. Sim. A marca de Jesus para sempre. Olha que coisa interessante. Porque no corpo ressuscitado de Jesus as marcas não desapareceram. Porque nós, quando ressuscitarmos em um corpo glorioso, se perdemos um braço, ou se tivermos uma operação, ou se tivermos qualquer defeito, não haverá mais no nosso corpo glorificado, será um corpo sem defeito. Mas no corpo de Cristo as marcas estão lá, porque é o distintivo aqui, ó. Eu paguei. E quando olhamos para ele, dizemos, ele tem autoridade, ele morreu, ele ressuscitou, ele pagou, e é por ele que nós temos acesso ao Pai, temos acesso a todas as coisas e ao reino. Por isso que é como o cordeiro havendo sido morto. Mais uma vez, Alfredo, para a gente para ratificar isso aí, quando fala a respeito dos 7 chifres, né? E dos 7 olhos, né? Sempre os que são os 7 espíritos de Deus, né? Então você pergunta, vem cá, como é que é? São vários deuses? São vários espíritos? Ok. Novamente, aquele Isaías capítulo 11, né? Onde fala que, falando sobre o Messias que viria, sobre ele estará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. São todas aquelas nuances do Espírito Santo, né? Todas aquelas ações do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. E aqui não está falando 7 espíritos em letra maiúscula, 7 espíritos em letras minúsculas. Né? Exatamente. Então, são modos de operação do Espírito Santo. Seriam os atributos? Atributos do Espírito Santo. São atributos do Espírito Santo em uma pessoa. Então, e 7 porque o número de plenitude é 7. Por que o número de plenitude é 7? Esses tempos atrás eu dando aula para as crianças e falando sobre, para os adolescentes, né, falando sobre isso. E ele dizia assim, por que, aonde, como é que vai achar esse número, o que significa esses números na Bíblia, né? Eu disse, olha, você vai primeiro, no primeiro livro da Bíblia que é Gênesis, e vai vindo onde aparece pela primeira vez tais números, né? Então, o número 7 é o número de plenitude, porque em 6 dias Deus cria o mundo, por isso que é o número de homem, número 6, né? Porque no 6º dia Deus cria o homem, número de homem. Sim. Por isso que o número do anticristo é 666, 36, é o número de homem, não é? E o número 7 é o número de plenitude, porque quando Deus termina a sua obra e descansa da sua obra, por isso o número 7 é plenitude. Então a plenitude do Espírito, né? Ele diz assim, ó, são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, né? Então é o Espírito Santo que age sobre toda a terra, sobre todos aqueles aos quais Deus chamou para o seu reino. Então é o Espírito Santo agindo. Então, aqui mais uma vez, aonde estava o Espírito Santo? Nos chifres e nos olhos de quem? Do Cordeiro. Quem envia o Espírito Santo da parte do Pai? Cristo. Mais uma vez, é por ele, não é? Então, no caso aqui, quem é digno de abrir o livro, nós vamos no próximo capítulo, na próxima semana, nós vamos falar sobre essa questão de quem é digno de abrir o livro e como foi, né, essa abertura, como foi esse desenrolar, para quem, né? Para quem? Para quem? Porque o livro é uma mensagem. Exato. É uma mensagem passada, não é uma carta, porque uma carta é algo, né? Aqui, ó, eu tenho na minha mão uma carta pode ser escrita aqui. Exato. Né? Uma carta pode ser escrita aqui, né? Agora, um livro... Ele precisa de mais. Um livro já é diferente. Então aqui são mais coisas. E aqui nós vamos ver o conteúdo desse livro. E ele foi entregue e a pessoa que recebeu também ó, você vai fazer isso com o livro e na hora que você abrir esse livro, né, vai ter isso escrito no livro. Não é questão apenas, a palavra não é essa. Porque quando você vê a carta, né, para 7 igrejas, né, é uma carta, é um comunicado. Agora, quando você escreve um livro, é uma mensagem, um conteúdo. Olha, livro serve para tanta coisa. Eu me lembro quando eu mexia com contabilidade, tinha um livro caixa. Olha. Do débito, do crédito. Tinha o histórico, né? Tinha a história de que foi aquele crédito e a história de
que foi aquele débito. Tá bom? Né? Tem um livro de registros, né? Tem um livro de atas, né? Enfim, tem vários livros. Vários livros. Né? Então, esse primeiro livro, tá, já vamos falar, não tem nada a ver com o livro da vida, né? O livro que se fala tanto, né? Então, se fala muito, não tem, ainda não, tá? Mas com certeza nós vamos chegar lá. Então, no próximo capítulo você vai ver que na hora que, né, quem é digno de abrir o livro vai ser recebido, né? A pessoa vai abrir, né? Aquele que recebeu esse trabalho, né? Essa função, essa missão de abrir o livro. E na hora que abrir o livro, é o quê? Muito bem, agora vamos ver o que contém dentro desse livro. Dentro desse livro. Próximo capítulo, o que contém dentro desse livro, né? Que está escrito aqui no capítulo 5. E depois no capítulo 6, né? Que vai ser um pouquinho mais para frente, justamente vai ser falado sobre os selos. Selos, né? Por exemplo, no passado, os selos eram feitos de cera, né? Cera, eram feitos de cera, cera que, no caso, você derrete. Não tem um museu de cera? Exato. Que você cria a forma daquilo, né? Você tem um museu de cera. Então, aqui no caso, tinha cera, você era tipo uma vela assim, né? Derretia com fogo, a hora que ela caía aqui assim, né? No caso, para fechar, vinha, né, com um anel ou uma outra ferramenta qualquer e fazia até secar, e ficava aqui a marca do selo. É interessante que tem uma família que eu trabalho para eles e o pessoal... Como uma marca d'água. Exato, um pessoal assim, já muito bem, né? E quando eles vão mandar uma correspondência, tipo um cartão de Natal para uma pessoa amiga deles, né? Eles colocam o selo de cera, Tá. e colocam a marca deles, um U, do sobrenome deles. Até nosso próximo episódio, eu conheço um amigo que ele tem. Ótimo. Que ele tem, e a gente vai fazer uma demonstração aqui ao vivo e a cores, tá? De como é que se faz esse selo. Isso vai ser muito bom, vai ser muito, não perca, olha, vai ser muito legal. Como é que se faz esse selo? Eu vou pegar uma carta, né? E aqui ao vivo e a cores nós vamos mostrar aqui como é que se, muito bom. Como é que se faz. Ainda se faz isso. Faz isso para pessoas assim. Mas que nós, chique a gente não está acostumado nem mais mandar carta, né? Quanto mais fazer um selo. Apesar que nós temos um selo, até tem um aqui. Aqui é quando você manda pagar a conta dele. Exatamente, eu tenho um selo aqui, eu até ia pegar depois, porque é o seguinte, a carta é o seguinte, eu posso escrever tudo, mas se não tiver o selo, não vai. Não vai. Então, tá bom, Fred? Então pronto, nosso tempo já chegou, afinal. Opa, que maravilha, olha só, passa muito rápido, né? Então, semana que vem, né, nós vamos, quem é digno, né? Foi feita essa pergunta, porque essa pergunta, João, nessa visão, ele disse que, olha, ele não disse que chorava, não. Ele disse que chorava muito. Muito. É muito, porque há como um desespero muito grande para ver que naquele momento que ele não encontrou ninguém, quem é digno de abrir o livro. Então é isso aí. Tá bom, pessoal? Okay. Suas considerações finais e vamos dando aquele tchau pro pessoal, esperando. Gente, o negócio, você sabe, igual fogueira, que você vai pegar um churrasco, você olha, todo mundo está pronto para comer, todo mundo está com fome, e o churrasco começa a esquentar você vem com o ventilador, você abana. Rapaz, você olha e fala, não é possível, esse carvão aqui não vai dar certo, vai demorar. Rapaz, quando esse carvão vai, o que você faz? Aí você começa a jogar água. Para apagar um pouco. Gente, para um pouquinho, você não queria que acendesse, agora acendeu, você está jogando água. Brincadeira, não é assim, Aurélio? É desse jeito. Rapaz. Mas sim. É isso daí. Então, olha, irmãos, Cristo venceu para abrir o livro. Com ninguém era digno, porque o apóstolo Paulo diz que Cristo cancelou na cruz o escrito contra nós que nos era contrário. Na carta aos Colossenses, Paulo fala isso. Encravou ele na cruz, expondo todo o principado ao desprezo. Né? E ao encravar esse escrito que era contra nós na cruz. Amém. Então, ele se fez homem para poder abrir o livro, para que nós possamos retomar aquilo que Deus nos deu. Ele retomou para nós. Ok. Então, mas também lembrando que quando você vê essa abertura, isso não é uma coisa simples, não. Isso é um evento. É um você evento vê aqui, do céu. Você vai ver aqui quem está aqui,
os seres viventes, né, tinham em suas mãos, né, como é que foi seu ambiente, senão é uma coisa... É uma coisa muito... É uma coisa muito forte. Muito tremenda. É uma coisa muito tremenda. Então, tá aqui um livro, vou abrir aqui. Não, peraí, aqui nós estamos falando de vários... Tem vários apetrechos aqui que vão fazer parte da abertura desse livro. Exato. Tá bom? Não é assim, como diz o outro. Tem um amigo que ele fala assim, olha, o negócio aqui... né, não tem gerência, mas não é bagunçado não. Não é assim não. Então é uma coisa que é muito organizada. Tem muita coisa boa aqui, você vai ver que é coisa muito interessante, vale a pena acompanhar o nosso próximo episódio. Com certeza. Tá bom? Então nos vemos até o nosso próximo episódio do Parabolando Podcast. Não deixe de compartilhar e estamos juntos aí mais uma vez. Alfredo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, bye bye. Tchau, tchau.